Olá, meu nome é Maria Joana, eu sou professora de enfermagem obstétrica. Este vídeo eu quero falar sobre como é o parto na água. Como é esse tipo de parto? Você conhece? O parto na água é uma forma de parto em que a gestante fica dentro de uma banheira com a água aquecida, uma água morna, que pode ser entre 36 e 37 graus centígrados, ou de acordo então com o conforto da parturiente. Bom, nesse tipo de parto, o ambiente pode ficar à meia luz, né, na penumbra, o acompanhante ou o pai do bebê, ele pode ficar junto, e se o parto for no domicílio, o acompanhante pode ficar até dentro da banheira também, se ele quiser. Bom, esse tipo de parto, ele deve ser assistido por uma equipe com conhecimentos e que tenha experiência para esse tipo de assistência. Quais são então as vantagens de ter o parto na água? Para o bebê é muito natural, porque ele se mantém aquecido pela água, né? E como se ele estivesse ainda dentro do útero. É um parto seguro e o bebê, ao sair do útero, ele ainda respira por cerca de 20 segundos. Então, porque ele está ainda ligado à mãe com o cordão umbilical. Então, quando ele faz a transição da respiração intrauterina para extrauterina, não tem problema algum, porque ele não corre nenhum risco de se afogar. E aí, quando ele sai da água, aí ele passa a respirar sozinho. É um parto muito bom. Bom, as vantagens para a parturiente. A água morna, ela causa aumento da irrigação sanguínea e aí vai diminuir a pressão arterial. Então ela se sente relaxada, porque há um relaxamento todo muscular, o que pode aliviar as dores das contrações. Bom, uma outra coisa é que facilita o desprendimento do feto através do canal do parto. Na banheira, o corpo ele fica mais leve, o que também possibilita maior variedade de posições da parturiente e mais movimentos. Então, fica mais fácil para ela se movimentar. É uma maneira também de suportar melhor o desconforto das contrações, que às vezes são muito dolorosas. E é menos provável que a parturiente na água ela necessite de analgesia. Mas tem as contraindicações. O parto na água não pode ser feito em trabalho de parto prematuro, sofrimento fetal, com mecônio, em diabetes gestacional, mulheres que têm sangramento, no caso, placenta prévia, por exemplo, nas doenças virais, por exemplo, HIV positivo, herpes genital, e aqueles bebês que são considerados grandes para a idade gestacional. O CPN, que é o Centro de Parto Normal, é um local bastante apropriado para ter o parto na água, porque esses CPNs eles têm banheiras. E a parturiente ela é acompanhada por uma enfermeira que permanece o tempo todo ao seu lado na banheira, para que ela possa então relaxar, principalmente durante o trabalho de parto, que é a primeira fase do trabalho de parto. Sobre esse tipo de parto, é uma técnica, né? A imersão na água é uma técnica muito útil para o controle da dor para as gestantes que estão em trabalho de parto. Habilita a mulher a parir sem necessidade de outras intervenções para o alívio da dor. Refere isso a professora da Universidade de Oregon, dos Estados Unidos, essa doutora Marie Bowlby-Gerg. Essa refere que a mulher na água ela tem bastante alívio da dor. Quanto à banheira, o parto na água ele pode ser feito desde que a banheira seja higienizada efetivamente. E a Ana Cristina Duarte, que é uma doula e enfermeira obstetra, né,
ela diz o seguinte, que as banheiras de hidromassagem não são indicadas porque a higienização desse tipo de encanamento é muito mais complexa. Ela diz que o melhor mesmo é a banheira, as banheiras mais simples. E desde que a gestante também tenha movimentos, liberdade dos movimentos dentro dessa banheira. E que a equipe possa ter acesso fácil à parturiente no caso de precisar de ajuda ou até de retirar da banheira. O tamanho deve ser o que acomode melhor a gestante. E a água usada deve ser tratada da torneira ou do chuveiro, né? E estar sempre em temperatura agradável. E sempre manter aquecida essa água. E a equipe pode ir trocando e acrescentando mais água morna à medida que vai esfriando essa água. Bom, conclusão. Segundo a Comissão Nacional de Assistência ao Parto, o uso da banheira na primeira fase, que é a fase da dilatação, é bem favorável que ela fique na banheira. Mas, em relação ao segundo período, que é o período de expulsão do bebê, quando realmente o bebê nasce, não é tão interessante manter assim na banheira. Por quê? Porque ele diz que a imersão na água, na etapa inicial, auxilia na redução da dor, sem alterar a duração do trabalho de parto. Mas o nascimento dentro da água é pouco estudado, então não podemos avaliar sua segurança e eficiência em todos os casos. Esta é a conclusão da Comissão Nacional de Assistência ao Parto. Porque ele diz o seguinte, essa comissão, nem toda equipe está familiarizada com o parto na água. Explica a obstetra Aide Castro Neves, da maternidade perinatal da Barra do Rio de Janeiro. Bom, aqui eu coloquei o relato de uma puérpera que ela usou a banheira para o procedimento terapêutico. Então, ela diz o seguinte, que foi uma experiência bastante positiva e que ela recomenda para todas as amigas grávidas. Então, ela diz o seguinte, sempre quis ter o parto natural e ter o suporte da banheira como uma terapia para aliviar as dores, contando com a ajuda do esposo dela e da mãe. Ela diz que foi realmente uma experiência positiva. Então, ela diz o seguinte, quando entrei, comentei que toda gestante deveria ter direito a uma banheira. Há um controle maior das contrações com a água quente. E se tiver um outro filho, com certeza vou querer passar por essa experiência novamente. E ela diz também que no momento do parto, do pós-parto e na recuperação, toda a equipe dos profissionais foram bastante atenciosos. Então, foi realmente uma experiência positiva para ela. Aqui é a bibliografia consultada. E é isso. Se você gostou desse vídeo, acesse meu canal e se inscreva. Se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, que eu estarei falando ainda sobre os tipos de parto. Obrigada.